O título da mensagem essa noite é As Falsas Certezas da Salvação. Como as pessoas conseguem se prender a falsas evidências de que são salvas. Esse texto fala a respeito dos judeus, mas você vai se identificar em muito com as falsas certezas que eles tinham de ser um povo santo ou escolhido. Vamos ler então, 17 até o 29 do capítulo 2 de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei, e te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Tu, pois, que ensina os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Porque de fato a circuncisão é proveitosa, se cumprirdes a lei. Mas se és transgressor da lei, a sua circuncisão tornou-se incircuncisão. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E se cumprir a lei, aquele que por natureza é da circuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem é o apenas exterior na carne, mas judeu é quem é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Quem está sendo edificado por essa série em Romanos, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Carta aos Romanos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. E a igreja que estava em Roma foi fundada não por um apóstolo, não por um pastor, mas provavelmente por todos aqueles que ouviram a mensagem lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Havia alguns judeus e estrangeiros que moravam em Roma que ouviram a mensagem do Evangelho. Impactados por ela, se converteram, se ajuntaram à multidão ali que narra onde Pedro pregou o Evangelho. E então voltaram em Roma e fundaram aquela igreja que estava ali. Uma igreja formada tanto por judeus quanto por estrangeiros. E ao formar aquela igreja logo ganhou o renome de uma igreja forte, de uma igreja com fé firme, de uma igreja inabalável. E essa igreja, tendo todo esse renome, tendo toda esta fama, ela foi... todos ouviram falar daquela igreja. E o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo dirigido aos estrangeiros, sendo ele o responsável por cuidar das igrejas que estavam em outros países, escreve a igreja de Roma, percebendo que tinha responsabilidade e jurisdição sobre ela. E ele escreve aquela igreja dizendo: olha, em todo mundo é anunciada a fé que vocês têm uma fé firme, graças a Deus por isso. Mas mesmo naquela igreja, Paulo não perde a oportunidade de pregar o Evangelho, de fundamentar a base do Evangelho no coração daquelas pessoas. E ele começa dizendo para aquela igreja que a salvação é pela fé, que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, que o justo vai viver pela fé no Evangelho. E dessa declaração de Paulo, ele forma todo um argumento. Nesses dois versos, 16 e 17, onde ele afirma que o Evangelho é pela graça por meio da fé, ele, no decorrer da carta, forma todo um argumento,
querendo mostrar que toda a humanidade está debaixo do pecado e que a única saída, a única esperança é Cristo Jesus. Ele começa escrevendo a carta para os estrangeiros, dizendo que eles não se importavam em ter conhecimento de Deus, que a natureza revelava quem Deus era, porque a natureza mostra o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, e eles se recusaram em conhecer aquele Deus, e formaram para si ídolos, e não só caíram na idolatria, como caíram também em todo tipo de imoralidade, mentira, homossexualismo, assassinato, tantos outros pecados terríveis que estavam incrustados naquela sociedade romana, porque eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. E aí logo naquele primeiro capítulo, e um pouco do capítulo 2, os judeus que receberam os profetas, que receberam a lei, que receberam uma visão mais específica da parte de Deus, eles estavam vibrando, eles estavam junto com o apóstolo Paulo dizendo: é isso mesmo, esses estrangeiros eles não quiseram ter conhecimento de Deus, são todos depravados, são imorais, eles não prestam, nós judeus aqui temos a revelação, nós recebemos os 10 mandamentos. Eles estavam vibrando. E aí nós percebemos que nesse capítulo de número 2, Paulo vai explicar para os judeus que ter a revelação especial, o Velho Testamento, da parte de Deus, não adianta nada se não tiver obediência, se não se submeter à fé em Cristo, mostrando que o judeu também era pecador e também precisava da graça de Cristo Jesus. E agora, nesse capítulo que nós estamos lendo, Paulo finaliza o argumento. Os judeus eles se gloriavam e se orgulhavam em muitas coisas e abraçavam dizendo: eu tenho a certeza da minha salvação, eu tenho a certeza do meu relacionamento com Deus por causa disso e daquilo. E Paulo destrói essas falsas certezas de salvação e mostra como que Cristo é a única certeza de salvação que alguém pode ter, e a fé que nasce nele. Eu acredito que você vai se identificar com muitas dessas falsas certezas. Vamos ao texto? 17. Mas se tu te chamas judeu, observe que esse capítulo agora, Paulo está escrevendo para os judeus, te apoias na lei e te glorias em Deus. Então, por terem recebido os 10 mandamentos e mais as outras ordenanças, os judeus se orgulhavam. Eles falam: nós temos a lei, o critério de julgamento de Deus para com a gente vai ser diferente. Nós somos um povo selecionado de todas as nações. Olha o pensamento do judeu: de todas as nações, Deus nos escolheu para a sua revelação. E Deus nos escolheu para entregar a sua palavra. Nós somos um povo salvo por sermos judeus. Nós somos um povo escolhido. Nós não temos nada a temer. Era nisso que eles se baseavam. 18. E conheces a vontade dele, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei. O judeu ele era instruído na lei de Deus desde a sua infância. Ele tinha por obrigação ir até a sinagoga, ir até o templo, e lá ele aprendia com os mestres, com os rabis, sobre a lei de Deus. Ele tinha que decorá-la, ele tinha que segui-la, ele tinha que entendê-la, lê-la, meditar nela. Paulo diz aqui: você conhece a vontade dele, você aprova as coisas excelentes. O judeu dizia: não, mentira é errado diante de Deus, não, adultério é errado diante de Deus. O judeu apoiava as coisas excelentes, apoiava o que era bom. Vez por outra eu conheço gente que não frequenta a igreja, que não se converte, que não conhece Cristo, mas diz assim: olha pastor, mas eu não faço mal para ninguém, eu não atraso o lado de ninguém, eu pastor, não fumo, não bebo, eu sou tranquilo, é a minha vida com a minha família. E vai se gloriando e vai puxando para si falsas certezas, tão falsas quanto as certezas que os judeus tinham. Olha o 19.
Estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Os judeus daquela igreja até receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eles achavam que por serem um povo escolhido de Deus, os judeus, os israelitas, eles tinham o privilégio, vamos dizer assim, de ensinar os estrangeiros que congregavam na mesma igreja deles. Não, eu sou judeu, eu sei do que eu estou falando. Isso não é assim. Você é estrangeiro, você não conhece. O judeu ali que frequentava aquela igreja, ele achava que era guia dos cegos. Ele não se colocava em um grau de aprender junto com os estrangeiros a palavra de Deus, de receber junto com os estrangeiros o Messias, que é Cristo Jesus. Ele achava que ele tinha para ensinar. Ele achava que ele era a luz e que os outros estavam em trevas. Ele achava que estava em um grau maior, um grau mais elevado que os demais irmãos. Isso te lembra alguma coisa? Passa na sua mente algumas pessoas que você conhece? Estás convencido de que és guia dos cegos e luz dos que estão em trevas. 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e a verdade. Os judeus se orgulhavam por causa do seu conhecimento da verdade. E algumas pessoas essa noite podem estar aqui orgulhosas do seu conhecimento da verdade. É a frase que a gente mais ouve desviado falar. Lembre-se que a gente está falando sobre isso bastante na nossa série Romanos. Você prega para o desviado, você fala, se converta dos seus pecados, abandone o seu pecado. O que ele te fala? Não, mas eu conheço a verdade. Como se conhecer a verdade garantisse salvação. É uma interpretação errada daquilo que Jesus falou, que é: conhecereis a verdade vos libertarás. A gente precisa entender o que Cristo estava falando. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é verdade, realmente é correto. Mas quem é a verdade? Jesus Cristo. Então ele estava dizendo: se você me conhecer, que é a verdade, me receber na sua vida como Senhor e Salvador, eu vou te libertar dos seus pecados, da sua vida de escravidão nas trevas. Era isso que Cristo estava dizendo. Ele estava falando algo muito além de um mero conhecimento, assentamento, entendimento da verdade escrita ou revelada. Vai além de conhecer quem Cristo é. Você pode saber que Cristo, Ele é Deus. Você pode saber que Ele morreu na cruz do Calvário por você. Você pode saber que você tem que colocar sua fé nele para ser salvo. E mesmo com todo esse conhecimento, você vai continuar andando em condenação e por fim ir ao inferno. Porque não é entender a verdade, é conhecer a verdade. É permitir com que Cristo seja o Senhor da sua vida. Vai além de intelectualidade. Vai além de aprendizagem. Tem pessoas que frequentaram a igreja evangélica a vida inteira e vão ao inferno. Tem pessoas que decoram versículos atrás de versículos e vão ao inferno. Tem pessoas que têm um conhecimento teológico profundo, conhecem as teologias sistemáticas, conhecem as linhas teológicas, e com tudo isso elas vão ao inferno, porque não é um mero conhecimento da verdade, é recebimento da verdade, é permitir com que Cristo seja o Senhor da sua vida. Não tem nada que ver com mera, só intelectualidade. Entender é o primeiro passo, mas o entendimento tem que te levar ao segundo passo, que é a entrega. Se entregar a Cristo Jesus.
fazer dele o Senhor e Salvador da sua vida. Mas o judeu pensava: não, eu conheço a verdade, eu sou escolhido, eu sou o povo chamado. Até o irmão me perguntou ontem: pastor, é aquelas pessoas que dizem que Deus escolheu, mas vivem uma vida de pecado. Eu falo: olha, se a pessoa chega aqui e diz assim que Deus escolheu ela, que Deus salvou ela, que Deus predestinou a salvação, mas ela vive uma vida de pecado, pode apontar para ela e dizer: você não foi escolhido, você não é salvo, você não é predestinado, você conhece a verdade, mas se não teve uma mudança real, você não tem um relacionamento com Jesus. Nunca teve. Eu conheço muita gente que frequenta igreja reformada, igreja com teologia boa, igreja onde o pastor prega a palavra de Deus, igreja onde as pessoas se gloriam: não, eu sou escolhido, conhece tudo, mas a vida não mostra piedade, a vida não mostra uma pessoa que nasceu de novo. É mero conhecimento da verdade, que não tem poder para salvar. Se a tua certeza essa noite for a certeza que esse grupo de judeus tinha: não, eu conheço a verdade, eu entendo a verdade, eu leio a Bíblia, eu percebo o que Cristo fez por mim, isso não basta para você ser salvo. Saiba que isso não basta para você ser salvo. Está vendo como a gente consegue identificar bem, fazer uma ponte muito boa entre os judeus orgulhosos que viviam nessa época da igreja primitiva com a nossa igreja, a nossa mesma, local, Igreja Verdade da Cruz hoje? A gente consegue. Não se prenda a essa falsa certeza, ela vai te arrastar para o inferno. Olha só o que diz o 21. Tinha que mostrar isso para essas pessoas que se julgam escolhidas e não têm uma vida piedosa. Tu, pois, que te ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Olha só que coisa. O judeu falava assim: olha, roubar é errado diante de Deus, ladrão vai para o inferno, ladrão não, diz lá, não roubarás, é o que diz o decálogo. O judeu dizia isso e gloriava nisso. Mas ia no mercado, vendia produto de uma má qualidade com maior preço, ia no mercado, vendia produto com defeito. Judeu era conhecido por ser malandro no mercado e não percebia que aquilo também era uma forma de roubo. Então ele gostava de apontar para o trombadinha que encostava com a multidão e roubava a carteira da pessoa. Mas ele não enxergava que enganar as pessoas no mercado era uma forma de extorsão e era uma forma de roubo. Conheci um advogado uma vez, que ele era diácono da igreja. E aí um dia a gente conversando, eu perguntei, como advogado, qual que é a sua função na igreja e tal. Aí ele disse: minha função, eu trabalho numa empresa grande e eu ganho um bom dinheiro. Eu falei: puxa, que legal, o que você faz lá? Eu sou responsável por encontrar brechas nos contratos para a gente evitar de pagar as dívidas. Aí eu falei: e como é que você concilia isso que você faz com a palavra de Deus, que diz assim, que a palavra do cristão tem que ser sim, sim ou não, não, e o que passar disso é procedência maligna? Não soube me responder. Nem o pastor da igreja quis tratar naquela época com a pessoa, porque falou: não, que ela faz um trabalho é problema dela, aqui na igreja é eu que cuido. Mas pessoas que não percebem que na vida prática são mentirosas. Pessoas que não percebem que na vida prática elas não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Pessoas que não percebem que na vida delas elas estão quebrando todos os mandamentos da lei. Quantas vezes você mentiu? Você pode não ter adulterado, mas quantas vezes você olhou para a mulher do próximo, para o homem do próximo? Você já é um adúltero no coração.
tão adúltero quanto aquele que foi flagrado pelo detetive particular no motel X. Quantas vezes você enganou? Quantas vezes você odiou ao ponto de querer matar o outro? Ainda que você não tenha chegado às vias de fato no seu coração, você já matou. Pessoas que na vida prática não percebem que quebram os mandamentos de Deus todos os dias. Pessoas que na vida prática estão vivendo uma devassidão espiritual. Estão vivendo uma decadência. Densas trevas. Mas julgam o outro. O Lula é o ladrão. O Delcídio é mentiroso. A Dilma, ela engana. Eu não. É o teu caso? A gente leu no Evangelho que Deus um dia julgará os segredos dos corações dos homens. Por fora eu posso olhar para você e falar, não, pessoa piedosa, pessoa maravilhosa. Mas só Deus é quem sabe quem você é por dentro. Se você for honesto, você também sabe. Falsas certezas. Deus nunca nos chamou no Evangelho para viver alguma coisa que se mostra só no exterior. Deus nunca nos chamou na sua santa palavra para viver uma religião exterior. Mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade que somos uma coisa que não somos por dentro. Fazer coisas boas, atos bons com intenções erradas. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma reforma total. 180 graus. Deus nos chamou para conversão na consciência, que atinge o coração, que atinge as vontades e faz de você uma pessoa nova. Mas os judeus, pregando a lei, vivendo a lei, pelo menos exteriormente falando, mostrando às pessoas a sua bondade, exteriorizando a sua religião. Até mesmo um discípulo esses dias fez um comentário que eu achei interessante, que os fariseus eles eram piedosos. Eu achei interessante o que ele falou, porque realmente exteriormente eles eram piedosos, jejuavam na praça e mostravam a todos que estavam jejuando. Da piedade, a pessoa está jejuando, vai falar que não está. Oravam, davam dízimo, davam ofertas, ensinavam no templo, ensinavam na sinagoga. Ué, não são atos de religião, de piedade? Mas por dentro, eles eram túmulos podres. Cuidado, querido, para a religião não te cegar a tal ponto, para você ser uma pessoa de piedade exterior. Todo mundo se encanta por você, bajula você, elogia você, dizendo eu quero ser como você, eu quero ser tão piedoso como você, tão bondoso como você. Cuidado para você não se prender tanto ao que você faz fora, que você não perceba quem você é dentro. A gente pode ser sim enganado por aquilo que a gente faz exteriormente. E a gente sim pode ser enganado pelos falsos elogios dos homens, que vão apontar aquilo que eles conseguem ver. Mas você sabe quem você é aqui. Você sabe quem você é aqui dentro. Se agarrar a atos exteriores de piedade é uma falsa certeza. Se agarrar na religião é uma falsa certeza. Se agarrar no ser escolhido, mas não mostrar evidência de mudança, é uma falsa certeza. Se você vive de uma maneira errada, pecaminosa, impiedosa, eu quero te dizer uma coisa essa noite: você não é escolhido. Porque todos aqueles que Deus escolheu, Ele fez santos e irrepreensíveis.
Eu queria até fazer essa pergunta que Paulo fez no 21. Você ensina os outros e não se ensina? Você prega que não se deve furtar e furta? Você que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes nos templos? O 22 é interessante, preste atenção na explicação da palavra de Deus. Os judeus, eles tinham um costume. Quando eles pegavam um casal em adultério, a lei dizia que o homem e a mulher tinham que ser apedrejados. Mas sabe o que eles faziam? Liberavam o homem, pegavam a mulher e só ela era a apedrejada. Porque os homens se ajudavam. Não, tudo bem, a gente homem, mas a mulher não. A mulher, ela merece. Por isso que Jesus estendeu a mão para aquela mulher adulta, em João capítulo 8, disse: vai, não peques mais. Os judeus gostavam de ter essa prática. Agora essa outra que está descrita aqui é mais interessante ainda. Tu que abomina os ídolos, rouba-lhes os templos. Imagina para um judeu que desde criança ouviu a seguinte frase: não farás outros deuses diante de mim. Ele ouvia essa frase todos os dias, aprendia todos os dias. Era o pior pecado que um judeu podia cometer: fazer um ídolo de barro, alguma coisa para ele adorar. E os judeus eram muito gananciosos na sociedade romana. Eles não passavam nem mesmo perto de um templo pagão com medo de serem acusados de idolatria. Mas olha que interessante. Quando recebiam uma carga no mercado de alguns ídolos pagãos feitos de ouro e de pedras preciosas, sabe o que eles faziam? Eles não se afastavam. Eles pegavam aqueles ídolos lá quando ninguém estava olhando, derretiam e vendiam o ouro e vendiam as pedras preciosas. De alguma forma eles não estavam idolatrando a imagem em si, mas estavam idolatrando o dinheiro. Quer dizer que quando convém você quebra os mandamentos. Isso é interessante pontuar. Segunda coisa que é interessante pontuar é que uma mulher nessa época da alta cúpula da sociedade, uma mulher riquíssima, se converteu ao judaísmo. E aí os judeus gananciosos por dinheiro que eram, até hoje judeu é conhecido por gostar de dinheiro, você tem o mão fechado. Né? Se tem algum judeu em nosso meio, desculpe, mas é pelo menos a fama que se dá. Essa mulher, ela se converteu ao judaísmo. E aí os judeus gananciosos falaram assim para ela: olha, dá uma quantia para a gente levar o templo lá de Israel, vai ser muito bom. E a mulher deu uma grande soma em dinheiro para o templo em Israel. Você acha que o dinheiro chegou no templo? Eles desviaram esse dinheiro. Muitos teólogos acreditam que essa expressão rouba-lhes os templos é em referência a esse ato que ficou conhecido na época, relatado pelos repórteres da época, entre eles Flávio e José, dizendo que eles roubaram aquela mulher. Aquela mulher ficou tão brava, mas tão brava, que contou para o imperador. E o imperador Tibério mandou que todos os judeus de Roma fossem expulsos por causa daquela atitude de roubar aquela mulher. Judeus eram idólatras por dinheiro. Eram malucos por dinheiro, doidos por dinheiro. Eles valorizavam o ouro, valorizavam a prata, valorizavam ter. É uma forma de idolatria. E eles estavam presos nas falsas certezas. Vamos lá. 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha só que interessante. Os judeus tinham a lei, tentavam cumpri-la, mas vez por outra eles caíam na lei. Então a lei dizendo obedeça a lei, eles não conseguindo obedecer, aquilo mostrava a desobediência que eles carregavam no coração deles. A lei que eles deveriam obedecer mostrava a desobediência que eles viviam. Mas eles se gloriavam na lei. Eles se gloriavam nos mandamentos.
E até hoje a gente vê pessoas da igreja de linha pentecostal dizendo: não, tem que usar roupa tal, não, tem que fazer tal coisa, não pode. Numa espécie de jogo mostrando assim: olha, se você está santo, se você está reto, você é salvo. Se você mentiu, falou um palavrão, você já está condenado. Tentando seguir as regras, tentando seguir os mandamentos, como se isso garantisse salvação. Conhecer o certo, conhecer o que é moral, conhecer aquilo que a igreja evangélica prega como correto, e até tentar fazê-lo não garante salvação. Talvez a falsa certeza que você tenha hoje testemunhe contra você, de uma religião que você quer seguir, mas você sabe que não consegue, que vez por outra você escorrega, que vez por outra você falha, que vez por outra você faz aquilo que não é correto. Isso testemunha contra você. Aquilo que você se orgulha vai servir de testemunha contra você naquele dia. Já parou para pensar nisso? Não, eu sou evangélico, eu sou da igreja X. Não, eu faço tudo certo, eu não falto um domingo. Nada disso é evidência de salvação. Lembro de uma mulher da antiga igreja que eu frequentei. Pulava, rodava, saltava, sapateava, profetizava. Estava em evidência, estava na frente. Vivia em pecado sexual. Ser evangélico não é evidência de salvação. Ser católico, então, muito menos. Ser religioso não é evidência de salvação. Frequentar a igreja não é evidência de salvação. Conhecer o que é correto e tentar fazê-lo também não é evidência de salvação. Se você está fazendo isso, você está se agarrando em uma falsa certeza que vai desmoronar junto com você naquele dia. 23. Você se gloria na lei, mas desonra a Deus pela transgressão da lei. Você desonra a Deus, você não cumpre a lei, você não faz o que é certo. 24. Pois como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Os judeus, como povo escolhido de Deus, eles deveriam ser exemplo, eles deveriam ser modelo. O tipo de gente que as outras nações veriam e diriam: nossa, esse é o modelo que a gente tem que seguir. São pessoas corretas, são pessoas morais, são pessoas que fazem tudo certo. Mas eles faziam o oposto. Eles davam mau testemunho. E por causa deles o caminho de Deus era blasfemado entre os estrangeiros. Ninguém conseguia conhecer o Deus que ele servia através da vida deles. Para pensar, as pessoas conseguem conhecer quem é o teu Deus através da tua vida. As pessoas sabem quem Cristo é pelo seu testemunho, pela sua procedência. Com a tua boca você fala uma coisa, mas com as tuas atitudes você prega o oposto, você prega o contrário. Olha só que interessante. 25. Porque de fato a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei. Mas se é transgressor da lei, a sua circuncisão se torna incircuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão foi uma marca exterior que Deus mandou Abraão fazer em seu próprio corpo, e que toda criança, homem, o 8º dia de nascimento deveria ser levado ao templo e fazer a mesma marca, que é um corte no órgão genital masculino, que simbolizaria uma aliança entre aquele povo e Deus, e entre Deus e aquele povo. E esse era o último elemento para o qual o judeu podia se gloriar. Nós já vimos que ele se gloriou em ter a revelação especial, a gente viu que ele já se gloriou em ser o povo escolhido, a gente viu já que ele se gloriou, que ele se orgulhou em ter a lei, em ser religioso, em tentar fazer o certo, e a gente que percebeu que nada disso é evidência de salvação. Agora, por último, o judeu se gloria aqui,
Não, nós temos a marca. Nós temos o sinal de que nós temos uma aliança com Deus. Nada vai acontecer com a gente. E aí Paulo diz o seguinte: olha, se você tem a marca, se você tem a circuncisão, mas você não faz o que é correto, você não age de acordo com a vontade de Deus, então a sua incircuncisão não vale de nada. O que é o batismo? Não é um símbolo de que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não é uma marca de fé que mostra para a igreja que você nasceu de novo? E ainda assim, se você é batizado, se você é evangélico, se você tem todos os sinais, se você não vive uma vida piedosa, se você não mostra essa fé no seu dia a dia, você não é salvo. Você não é salvo. Como que a gente consegue se gloriar, irmãos, em tanta coisa tola? Como que a gente consegue se orgulhar de ser tanta coisa inútil? Como que a gente consegue se orgulhar de ter tanta coisa que não presta? Já parou para pensar nisso? Ser humano é o bicho mais bobo que tem, que se orgulha de qualquer coisa pequena. Não pode ter mais alguma coisinha que já se acha melhor do que os outros, já se acha que tem algum mérito diante de Deus. Olha só, 26. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos. Paulo está dizendo, os estrangeiros eles não têm que fazer circuncisão. É um mandamento de judeu, é um mandamento para eles. Mas se eles cumprem a lei, se eles têm uma vida piedosa, se eles mostram que realmente nasceram de novo através da sua vida, eles não têm a aliança da fé? Eles não têm a marca da fé? Pode ser que não tenham lá embaixo, no órgão genital masculino, mas tem no coração. Percebe? Batismo não é sinal de salvação. Frequentar a igreja não é sinal de salvação. Ser evangélico não é sinal de salvação. Mas uma vida piedosa que mostra o sinal que você tem dentro no coração, que alguma coisa mudou dentro de você quando você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é marca de salvação. Isso é evidência de salvação. Não importa se você foi batizado, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se já pregou, se já evangelizou, o conhecimento denso, bruto que você tem da verdade, se nada mudou dentro de você, você não pertence a Cristo. O que você tem que perguntar essa noite para Deus, para verificar se você é salvo, não é Senhor, o que eu faço? Mas Senhor, por que eu faço? O que aconteceu dentro de mim mostra as minhas atitudes. Se você não teve encontro com Cristo, as tuas boas obras só vão servir para você se sentir melhor, para você se orgulhar de ser uma pessoa que você não é, para achar que tem uma moral, um créditozinho com Deus. Se você for uma pessoa que verdadeiramente teve encontro com a pessoa de Cristo Jesus, alguma coisa mudou dentro de você. E as suas boas obras servem para mostrar quem Cristo é e o que Ele fez na sua vida. Cuidado para não ser uma coisa aí fora e outra coisa em secreto no seu quarto quando você está só. Nós não seremos julgados só pelas nossas más obras ou boas obras, irmãos. Nós seremos julgados também pelo porquê a fazemos. Se as nossas boas obras revelam uma mudança de vida, revelam uma mudança que Deus fez dentro de nós, ao receber Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estaremos salvos. Mas se as nossas boas obras só mostram religião, orgulho, vaidade, então já estamos condenados. Olha só, irmãos. 28.
Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim como a bandeira do Brasil não é o Brasil, assim como essa aliança não é o meu casamento, o batismo, circuncisão ou qualquer coisa exterior não é salvação. Salvação é mudança interior, meus amados irmãos. É mudança interior. Quando Deus instituiu a circuncisão, era para que aquilo mostrasse algo que as pessoas carregassem dentro de si. Uma aliança da fé que vem daqui. Tanto que depois que Cristo veio, hoje em dia a gente não circuncisa mais ninguém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A gente não circuncisa mais ninguém. Porque a nossa aliança verdadeira hoje está aqui dentro. É a aliança da fé, que mostra a mudança que o Espírito Santo fez dentro de nós. Essa é a certeza da tua salvação. Alguma coisa mudou em você. O apóstolo Paulo diz que Jesus foi revelado em mim, foi o que o apóstolo Paulo falou. Não foi para mim, não foi diante de mim, mas em mim. Eu deixei de ser quem eu era para ser quem Cristo me transformou em ser. A certeza da tua salvação vem com a resposta à seguinte pergunta: você nasceu de novo? Você deixou de ser a pessoa que você era? Você perdeu a sua identidade antiga para ter uma nova identidade em Cristo Jesus? As coisas velhas, a vida velha se passou, tudo se fez novo e de maneira natural na sua vida. Se você se diz cristão, mas tem vício, vê novela, fala palavrão, xinga, odeia, não perdoa, é uma pessoa maligna, você não nasceu de novo, não é escolhido. De nada vale ser evangélico, de nada vale conhecer a palavra, de nada vale nada. Mas se algo mudou dentro de você, a ponto de você odiar o pecado, não querer, a ponto de você ser piedoso e bondoso, não porque acredita que vai ganhar mérito, não por conta daquilo que as pessoas pensam de você, mas para agradar a Deus, que transformou a sua vida, então você é salvo. Não se apegue às falsas certezas da salvação, sendo que Deus deixou o Espírito Santo disponível para que você pudesse ter vida eterna e certeza de quem você é em Cristo. Amém, irmãos?